Vamos conversar com o Mozart. Mozart, muito obrigado pela presença aqui, por ter aceito o convite para participar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Agora deu tempo, né, de participar, né? Dá para respirar um pouco mais. Esse convite aqui já vem de longa data, mas não estava sendo possível. Infelizmente, nós estávamos numa correria grande, né? Graças a Deus. Agora com mais tempo, com mais tranquilidade, mas o prazer é meu de estar aqui. Você é de Curitiba, uma cidade muito parecida assim com Campinas, né? Só o clima que não, né? O clima não, né? Aqui é bem mais quente, Mas a cidade em si lembra muito Curitiba, assim. Campinas é muito organizada, bem arborizada também, né? A cidade bem bonita, sim, fácil de adaptação, por mais que eu não conheça muito a cidade, por falta de tempo realmente, mas ela é muito parecida com Curitiba mesmo. Vamos começar aqui o bate-papo com o Mozart, né? Começo com você, Gleger, fazendo uma pergunta para o Mozart de ex-jogador de futebol para um ex-jogador de futebol, né? Um goleiro e um volante. Batia muito o Mozart ou não? Jogava muito, de vez em quando ele dava umas arranhadas. Chegava atrasado. Dava aquela chegadinha, né, mano? Eu chegava atrasado. Aquela do tendão de Aquiles aqui, ó. Não, mas o Mozart dispensa comentário como atleta e como treinador também fazendo um excelente trabalho. Quero primeiro parabenizar, viu, Mozart, pela essa recuperação. A gente estava conversando aqui em off aqui, né, e realmente foi uma recuperação extraordinária. Eu queria perguntar para você, Mozart, o seguinte: eu sou muito, como eu saí da base do Guarani, e eu sempre defendi muito as categorias de base aqui dos clubes de Campinas, eu queria que você falasse um pouco, lembrando que o Mozart tem contrato até o final do Paulista, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa interligação, categoria de base, profissional. Como é que está isso no Guarani hoje, Mozart? Bom, vamos lá. Ela não existiu como nós gostaríamos, tá? Mas muito pelo nosso momento em si, o momento como você frisou bem, de recuperação, a demanda de coisas era muito grande, mas eu posso te assegurar que hoje na categoria de base tem bons valores assim. Nós já acompanhamos alguns jogos da categoria de base, já trouxemos alguns meninos para treinar, já fizemos treinos com praticamente a categoria 20, com alguns sub-17 treinando conosco. E depois da Taça São Paulo, a nossa ideia é subir pelo menos ali de 4 a 5 jogadores para fazer parte do nosso plantel, né? Nós não queremos atrapalhar a preparação do 20 para a Taça São Paulo. Eles estão com um treinador novo agora, né? Então nós não queremos atrapalhar a preparação deles para a Taça São Paulo, mas provavelmente pós-Taça nós vamos subir alguns jogadores. Posso até já adiantar alguns nomes, né? Tem um Kaique, que é um jogador 06, tem o Rafael, que é um 05. Um ponta esquerda, um ponta direita, que tem uma capacidade assim importante. É óbvio que são jogadores jovens que precisam de treinamento, eles têm algumas lacunas para ser preenchidas, que é normal, o jogador profissional precisa, o da base mais ainda. É verdade. Mas tem talento, né, que é o mais importante, e tem um perfil físico importante já até para a idade. Então, legal. A gente tem acompanhado esses meninos, mas infelizmente pelo nosso momento nós não pudemos dar a oportunidade que eles mereciam, né? Vamos lá, CH, sua pergunta ao Mozart hoje participa conosco da entrevista do dia. Mozart, o Rodrigo Pastana não faz muito tempo esteve aqui e ele acabou relatando algumas coisas que a gente não tinha conhecimento. Certo. Entre elas que o time do Guarani foi montado por uma plataforma de jogo, por uma maneira de jogar. E com as trocas de treinadores, veio o Chamusca, depois você, as coisas foram mudadas e você tem um estilo, o time foi mudado para um outro estilo. Claro. E aí vem a pergunta, você recebeu 4 jogadores, entre outros, que hoje são titulares do seu time. Sim. O que mais pesou para a recuperação do time foram as chegadas dos principais jogadores aí, agora na janela, ou uma correção de rota que estava muito diferente daquilo que você acredita e pratica no seu time hoje? Bom, eu não vou usar a palavra correção, porque eu acho ela um pouco... Adaptação. Um pouco forte, Adaptação. Eu respeito muito o trabalho do Daniel, respeito muito o trabalho do Chamusca. Só existe diferença entre nós, que é uma coisa bem natural, né? As pessoas não são iguais, os treinadores menos ainda. Então, eu acho que foi uma junção de coisas. Eu precisei de um pouco mais de tempo até que eu achava que eu precisaria. Normalmente, em 15, 20 dias já dá para entender um pouco
é um pouco melhor a minha ideia, e não significa que ela é melhor ou pior, mas ela só é diferente. E daí, com a chegada dos jogadores, nós qualificamos ainda mais o nosso elenco. E principalmente no aspecto físico, porque a maneira que eu entendo futebol, a parte física ela é muito importante, assim, principalmente o perfil físico do atleta, né? Vou dar um exemplo simples, assim. O Madison foi sempre considerado um segundo volante aqui, eu considero o Madison um camisa 8, no 4-3-3. Porque tem vigor físico para atacar a última linha, tem o box-to-box que todo mundo gosta de falar hoje, né? O cara que tem chegada importante na frente, prova disso é o gol que ele fez contra o mal anulado contra o Criciúma, foram as 2 oportunidades que ele teve contra o Ituano, porque ele tem essa capacidade física, né? O Richard um pouco diferente, mas também tem essa capacidade física, né? Então, assim, para citar 2 jogadores, um que estava no elenco e o outro que chegou depois. Então, só que no caso do Madison, especificamente, foi um pouco mais difícil, porque foi um processo dele acreditar que ele tinha essa capacidade. Porque, na minha opinião, ele é um jogador que ainda tem o balde pela metade, ele tem uma margem de crescimento grande ainda, nesse sistema especificamente, né? E aí o Richard já chegou com esse perfil, então com o Richard, no caso, o processo foi mais rápido, porque ele é formado no Flamengo numa estrutura de 4-3-3, o Flamengo forma no 4-3-3 com um volante 2 meias. Então o Richard já chegou sabendo as movimentações, com o perfil físico que o sistema necessita, que o sistema pede, né? Então, daí ficou muito mais fácil. Então ficou mais fácil o processo com esses jogadores. O exemplo do Jamas, por exemplo, né? Eu optei por jogar com o Isaac e com o Giovanni Augusto pelo lado esquerdo, 2 meias, né? E aí o Jamerson teve a liberdade de percorrer todo o corredor, porque ele tem muito vigor físico, né? Deu acho que 7 ou 8 assistências ao longo, 7 assistências. E aí combinou muito bem com a característica do Giovanni e do Isaac, e a força física e a capacidade técnica também do Jamerson, né? Então, porém, essas coisas, eu acredito muito os jogadores se complementarem. E essas coisas demandam um pouco mais de tempo, né? Mas graças a Deus, e com a dedicação dos jogadores, e aí eles foram fundamentais, assim, porque o Gleb você foi atleta, né? Então você precisa do cara executando, né, meu? Você pode até ter uma boa ideia, né? Mas se não tiver bons executores, não acontece nada. Então, eu considero que é óbvio que tem parcela do nosso trabalho? Tem. Mas o que os jogadores fizeram para essa recuperação foi... Qual a parcela, a contribuição sua como treinador? Em porcentagem? Assim, o Muricy Ramalho diz que o treinador contribui no máximo 25%. Assim, o Abel Ferreira já acrescentou 30%. Então, eu sigo essa linha deles. Assim, o treinador é um facilitador do processo, né? Eu acho que ele tem que entender qual é o melhor sistema para aquele time, as características, os jogadores que podem executar e coexistir, né? Assim, os jogadores que podem se complementar. Então ele é um facilitador, eu entraria na casa aí dos 25, 30. Pô, se o Muricy falou 25, o Abel falou 30, não vou ser eu, vou falar 30. Vamos deixar nessa porcentagem que está de bom tamanho. Você sabe que a gente comenta muito sobre aquela mudança, inclusive eu me lembro, até uma partida que foi, o Giovanni Augusto estava voltando, estava no banco, o jogo contra o Náutico. E aí isso, exatamente. E aí o que acontece? Você, nessa partida que você consegue deslocar o Isaac um pouco mais para o lado esquerdo. Essa leitura, porque a gente sempre fala, né, 4-3-3, 4-4-2. Então eu queria que você explicasse um pouquinho desse posicionamento. Você estava citando agora Giovanni Augusto e Isaac, né? Porque em alguns momentos a gente vê um Isaac como um ponto esquerda, né? E às vezes ele vem aqui para jogar ao lado do Giovanni Augusto. E esse entendimento, na minha opinião, foi a sacada tática que você teve nesse deslocamento. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu acho que esse foi o grande pulo do gato. Assim. É o que eu sempre falo. Eu acho que sim, porque... e assim, esse jogo especificamente foi muito mais intuição nossa, assim. E aí eu quero citar o Denis e o Ben-Hur, né, que são... O Denis é o auxiliar que sempre me acompanha, e o Ben-Hur é o da casa, que é um cara extremamente capacitado também. E aí não posso esquecer do Jackson, do Fernando, do Rafa, do Gustavo, que fazem parte dos 3 analistas, né? Do Rui, do Ricardo e do Henrique, são diretamente ligados para nós, mas de todo o clube, mas falando especificamente do Denis e do Ben-Hur, que nós trocamos uma ideia e foi muito na intuição esse jogo aí do Náutico. Porque nós não fizemos um bom primeiro tempo. Exatamente. Aí o Giovanni estava voltando de lesão, ele não tinha condições de mais de 50, 45, 50 minutos. E aí eu falei, o Isaac está bem no jogo. Eu falei, vou fazer uma troca, vou colocar o Isaac para marcar de ponta,
e jogar por dentro com o Giovani para a gente ter superioridade ali e deixar o corredor para o Jamerson. E acabou que a jogada acontece assim, cruzamento do Jamerson, gol do Gênesis, e a partir dali nós fixamos esse sistema com o Isaac marcando por fora, mas vindo jogar por dentro. Então foi isso. Mozart, sem dúvida, além do Jamerson, baita lateral, o Yuri Tanque, que chegou para compor elenco, virou titular absoluto, entre outros, né? Eu queria falar do Richard Rios com você. A origem dele, ele realmente, para mim, de todos, foi a mais surpreendente das contratações. Ele é um meio-campo com uma característica que pouco se vê na Série B. Eu chamo de unicórnio. Exatamente. Porque não tem, né? E é o seguinte... É boa essa, hein? Unicórnio. Não tem. Não tem, não existe, né? Quando você tem, você tem que guardar aquele embaixo do braço, dar uma acariciada nele. Ele demonstra dois problemas, na minha opinião. São muitas qualidades, certo, mas dois problemas que podem atrapalhar a carreira dele. Primeiro é um certo destempero, não é? Dá uma controlada no aspecto emocional. Eu não era muito temperado também, né? E a segunda... Eu sou um cara mais indicado para cuidar dessa... E a segunda é do jeito que ele protege a bola. Porque a origem dele veio do salão. Ele é origem do salão. Você acha que é uma coisa, ou são dois problemas que tem que ser corrigidos imediatamente, ou você acha que isso é só com o tempo? Não, acho que concordo contigo, assim, essa questão dos cartões é importante, porque assim, principalmente no Brasil, as pessoas costumam rotular, né, e tem que tomar um certo cuidado com o rótulo, né, e aí eu concordo contigo, mas aí é base da conversa, das experiências. Eu era mais intempestivo, principalmente no início de carreira, e você vai um pouco mais de experiência segurando um pouco mais a onda. A questão de proteger a bola, eu acho que por ele ser oriundo do futsal... Abre muito a asa. E tem muito mais contato o futsal, né? Tem menos jogadores e tem muito mais contato. É um outro jogo de contato. Exatamente. A arbitragem permite lances que no campo você não permite. Exatamente. Então, é diferente. Eu acho que é uma questão, nesse caso específico, é uma questão de adaptação, mas são coisas fáceis de corrigir. Mas ele, como você falou bem, tem outras qualidades. Muitos predicados. Aliás, quero dar os parabéns para você. O CH fez um jogo contra o Londrina, que o Richard Rios foi expulso. Aí parte da imprensa de Campinas arrebentou com o jogador, né? Porque prejudicou o time do Guarani naquela oportunidade. O CH saiu em defesa dele, falou, não, isso aí resolve com conversa. Ele é bom jogador, tem qualidade... Vai contribuir demais com o time do Guarani. Então resolve com conversa. E foi exatamente isso que você fez. Ou seja, ao invés de, enfim, queimar o jogador, que poderia acontecer isso, e você teria o respaldo de parte da imprensa e da torcida, você acolheu o jogador. E ele vem... Fez um gol fundamental. Foi o primeiro gol dele como profissional. Ele tem cara e face de jogador velho, mas não é. Ele é garoto ainda. Ele é 2000, né? Ele é garoto ainda. A gente quando tá contratando, e o Mozart é um cara da nova geração. E aí, todas as pessoas dizendo que você, no treinamento, que é importante, né, Mozart? Fundamental. É um cara muito bom, né? E a gente percebe... E comenta, sempre fazendo os jogos, a gente comenta, né, que os laterais do Guarani, eles já chegam no fundo e já cruzam, porque o Yuri Tanque, ele vai achar a bola. E essa é uma característica, a gente sabe que tem o treinamento de finalização, né? E o Guarani evoluiu muito nisso. A gente cobrava muito nesse CH, só os zagueiros que fazem gol, os atacantes. E de repente com a sua chegada, com a chegada do Yuri, com o próprio Jamerson também, dos laterais, a gente percebe que já é meio que mecanizado isso. É o trabalho de campo isso? Ou é aquele bate-papo? Você sabe, o cara no vestiário, viu? Cruza que eu tô ali e tal. Tem isso também. Mas o trabalho também é fundamental. Assim, eu me considero óbvio da nova geração, mas eu não fecho os olhos para aquilo que eu fazia também. Exatamente. Então, assim, nós somos de uma geração que treinava-se muito fundamental. Demais. Ela chegava, a perna ficava... Exatamente. Então, assim, mas eu acredito muito na repetição dos fundamentos ainda. Acredito muito. Então, porque a repetição é que te leva realmente... O futebol é um esporte de repetição. Exatamente. É que hoje a carga dos treinamentos elas são tão altas que muitas vezes você não pode fazer gestos, repetir, porque você tem o desgaste do atleta. Mas sempre que possível, pelo menos quando a gente tem semana cheia, eu tiro ali 2, 3 vezes na semana para os laterais cruzarem 20, 30, 40 bolas. O centroavante, eu não vou aqui dar o caminho do que nós pedimos para o centroavante, porque senão, claro. Mas a gente tem, é óbvio que tem codificado o movimento para eles, né, justamente para surpreender assim, né?
Então, eu acho que é uma coisa, acho não, né? É uma coisa treinada, que nós repetimos muitas vezes, e aí volta naquele início, né? Com a repetição e com a capacidade técnica do jogador, aí as coisas facilitam. Ô Mozart, você tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Até o final do Paulista. Mas parece que há um movimento aí no sentido de antecipar a renovação do seu contrato para até o final da Série B do ano que vem. É o meu desejo. O que tem de verdade nisso e se você toparia antecipar essa renovação? O Pastrana já acenou essa possibilidade e, assim, eu gosto de fazer trabalhos mais longos porque, assim, principalmente depois que você chega num certo nível coletivo de jogo, abrir mão disso para recomeçar do zero é difícil, né? Então, meu desejo também é permanecer até dezembro do ano que vem, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir manter uma estrutura importante de elenco, assim, o meu desejo é entre 60% e 70% desse elenco, e aí fazer ajustes pontuais, né, que eles são necessários, mesmo com dor no coração, nós temos que tomar esse tipo de decisão, né? Faz parte do Exatamente, futebol. E aí, dinâmica. Exatamente, e aí iniciar a nossa pré-temporada, acredito que vai ser dia 6 de dezembro, já com praticamente todo o elenco e se preparar de maneira adequada, até porque o Paulista é o principal campeonato estadual do país, né? E vai ser um campeonato, na minha opinião, mais difícil que dos outros anos, porque todas as equipes vão ter pelo menos um mês de preparação, né? Então vai ser um campeonato que vai iniciar num ritmo bem forte. Mozart, me tira uma dúvida. Eu fiz o jogo contra o Cruzeiro e achei muita coisa estranha. Só as 3 expulsões do Cruzeiro, elas realmente foram merecidas. Fugiram do Depois que o seu Foram time 4, né? Porque teve um membro da comissão que foi expulso. Depois que o seu time fez 1-0, eu fiquei com a nítida impressão que a arbitragem estava louca de vontade de expulsar os 2 jogadores do seu time. Aí ele tratou de amarelar todo mundo. A pergunta é a seguinte: se você, primeiro saber se você teve a mesma impressão que eu, você teria feito as substituições que fez se o árbitro não estivesse tomando, não é, a atitude no jogo que ele estava tomando naquele momento no segundo tempo? Não teria feito. Assim, o jogo foi um jogo bem atípico, né? Eu particularmente, eu tenho 9 anos já como treinador. A impressão que eu tive é que ele não deixou o seu time jogar no segundo tempo. Então, eu nunca tinha feito um jogo com 2 expulsões no primeiro tempo. Até no intervalo eu falei, eu acho que eles vão... É difícil, né? De dar porque que foge do padrão. Eu falei, eles vão marcar com 7, que foi o que eles fizeram, eles marcaram com 7. Eu falei, nós vamos atacar por fora, porque os 3 de dentro vão demorar muito para balançar, nós vamos combinar do lado, o gol acaba saindo assim. Isso. E aí eu tirei o Vilela por causa do cartão amarelo, porque o Vilela não ia sair do jogo. E eu tirei porque eu fiquei... O Ramon também se tirou por isso? O Lucas Ramon eu tirei por causa disso, o Richard eu tirei por causa disso. Foi mesmo. O Yuri eu já ia trocar, porque eu queria dar minutos pro Gênesis, que nós estamos com um programa diferente pro Gênesis para ter mais minutos e tal. Mas essas 3 substituições foram por causa do Você teve essa impressão? O sentimento foi esse, assim, mas eu particularmente, com relação às expulsões do Cruzeiro, o árbitro foi bem assertivo. Assim. Não, foi Aliás, eu falei aqui, correto, as expulsões porque houve crítica sobre o procedimento do seu time, porque o adversário estava com 9, e aí o adversário com 9 tinha que partir para cima, fazer 1, 2, 3 gols. E eu vi justamente ao inverso, e até te elogiei. Já te critiquei várias vezes em outras oportunidades, mas dessa eu te elogiei. Principalmente no primeiro mês, né? Só paulada. A direita, né, que fica quente, né? A orelha vermelha tá desse tamanho. Não, mas é o seguinte, se não criticar, o elogio não tem valor também, não é verdade? Faz parte. Então, o Pesolano, que é bom treinador, ele estava esperando essa atitude. Um time que fosse agredir para ele pegar no contra-ataque. Aconteceu alguns contra-ataques, porque nós marcamos errado, principalmente quando nós estávamos com a bola, né? E é natural, o próprio jogador inconscientemente, com 2 jogadores a mais, o nível de concentração dele baixa um pouco. Então qual que foi a estratégia para o segundo tempo? Atacar com 6, mas sempre tem uma estrutura de 4 para não tomar contra-ataque. Mesmo assim nós temos 2 contra-ataques que não devem acontecer num cenário como estava aqui, né? Mas faz parte. Mas o importante foi ter ganho. A gente não sabe o futuro, mas eu tenho certeza que se o árbitro arbitra de maneira correta, você teria feito no mínimo mais um gol e o seu time não tinha tomado contra-ataque. E eu sou um daqueles que não critiquei o trabalho nesse jogo no segundo tempo, porque eu entendi
que a arbitragem não deixou o Guarani jogar. E a estratégia dele foi atrapalhada pelo comportamento do árbitro. Por isso que ele mexeu do jeito que mexeu no time. Foi essa a conclusão. Ô Mozart, muito obrigado pela sua presença. Tem inúmeras perguntas aqui para a gente fazer, mas enfim, temos um tempo determinado. Vamos convidá-lo mais vezes para você participar. Espero que você tenha gostado aqui da resenha. E você teve muita resiliência, viu? Eu admiro pessoas assim. Dificuldades extremas e você se manteve firme na sua caminhada sem sair. Claro, acredito também que acabou refazendo alguns conceitos que você tinha lá do início, mas manteve firme até conseguir a virada. Pessoas assim são admiráveis. Parabéns, viu? Obrigado. O processo de treinador ele é dinâmico, né? Você aprende todos os dias. Então, as experiências que eu tive passadas, principalmente nas derrotas em outros clubes, acabam te moldando para alguns momentos. Então, eu tinha convicção que nós chegaríamos num nível de desempenho importante, né? Porém, eu sabia que ia demandar um certo tempo. É óbvio que nós, treinadores, queremos o mais rápido possível, mas muitas vezes não é possível. Mas eu acho que o grande mérito foi ter sido fiel às minhas convicções, assim, com a ajuda, né, do entorno ali que nos cerca todos os dias, com a chegada dos jogadores, mas acho que a convicção e a teimosia em alguns momentos elas foram importantes para chegar nesse nível de desempenho assim que na minha opinião nesse momento, se tivesse de repente nos 5 jogos a mais aí dá para beliscar alguma coisa a mais, né? Porque nós estamos num grande momento, seja de resultado, mas principalmente de desempenho. Eu acredito muito em desempenho para ter resultado, né? E nós estamos realmente jogando muito bem. Mas a permanência num campeonato tão difícil como esse foi o campeonato mais difícil de todos os tempos e dificilmente teremos um campeonato tão complicado como esse, né? Com times grandes disputando a competição. Mozart foi o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Muito obrigado, sucesso!